Paz do Senhor, mais uma palavra de Deus para nós. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. A Bíblia nos conta uma linda e triste história. Porque a Bíblia fala para nós de um profeta de Judá, que foi enviado a Betel com uma ordem de Deus. E este profeta começou bem, e foi bem até um certo ponto, mas depois ele terminou mal. Não levou a sério aquilo que Deus tinha falado para ele e descuidou-se na ordem de Deus. É um alerta para mim, é um alerta para você, é um alerta para nós. Não basta começar bem. Muitos começaram bem, mas terminaram mal. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, Paulo escrevendo aos Gálatas: vocês começaram pelo Espírito e muitos estão terminando na carne. Ou seja, começaram bem, começaram em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, tendo visões e revelações de Deus, mas agora estavam terminando na carne. Romanos capítulo 8, versículo 8, a Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. É impossível agradar a Deus agradando a sua carne e vivendo os desejos e prazeres da sua carne. Este jovem profeta de 1 Reis capítulo 13 era um verdadeiro filho de Deus, era respeitado, era chamado de homem de Deus, está registrado na Santa Escritura. Não era simplesmente um conhecedor, e sim consagrado totalmente a Deus. Consagrado totalmente a Deus. Este homem era diferenciado. Este jovem profeta era diferenciado. Ele havia recebido uma ordem do Senhor, e que ele deveria ir admoestar e anunciar o juízo de Deus lá no altar de Jeroboão. Meu irmão, minha irmã, é muito sério. Ele vai de Judá a Betel. Quando ele chega lá, ele entrega uma dura mensagem, uma mensagem de Deus, uma séria mensagem de Deus, porque ele chega lá, ele precisou ter coragem, porque ele profetizou contra o altar de Jeroboão. Ele profetizou a verdade de Deus. Ele disse: vai chegar o tempo que Deus vai levantar um da casa de Davi. O seu nome é Josias. E ele fará um novo concerto com Deus e fará uma limpeza aqui. Esses sacerdotes que estão adorando ídolos, Baal, e oferecendo sacrifícios que não agradam mais a Deus, eles serão abatidos, eles serão repreendidos e muitos serão mortos. Então ele profetiza contra aquele altar. Altar, altar. E ele então libera a profecia do Senhor. Meu irmão, Jeroboão resiste no coração à mensagem de Deus e ele então afronta, intimida, tenta intimidar o profeta novo. E quando ele estende a mão para intimidar, a sua mão paralisa, diz a Bíblia. Ela fica paralisada sem que ele consiga voltar ela novamente. Então Jeroboão fica assustado e roga ao profeta novo que interceda a Deus por ele, para que o seu braço volte ao normal. O profeta novo rogou a Deus, intercedeu a Deus, Deus teve misericórdia e o braço de Jeroboão voltou ao normal. Em contrapartida, Jeroboão disse: vamos à minha casa, a casa do rei,
e eu vou te dar alguns benefícios, vou te dar alguns presentes, vou te dar pão e água para depois você retornar. E o profeta novo, até então firme, corajoso, firme, ele então diz: não posso comer, ainda que você me desse a metade dos seus bens, não pegaria, porque recebi uma ordem de Deus que não é para comer, não é para beber e não é para eu voltar pelo mesmo caminho que eu vim. Então, muito obrigado. Pois bem, o profeta então volta por outro caminho, obedecendo a ordem de Deus. Não aceita os presentes de Jeroboão, não come, não bebe. Vai caminhando. O profeta velho, aí entra aqui no 1 Reis capítulo 13, um profeta velho. Ele fica sabendo, manda os filhos preparar o jumento, ele vai e encontra com o profeta novo debaixo de um carvalho, talvez descansando, porque ele estava com fome, com sede. E o profeta velho então convida ele para tomar café e comer e se alimentar e se confortar um pouco em sua casa. E o profeta novo conta-lhe a mesma história. Deus me ordenou a entregar uma mensagem contra a casa de Acabe, de Jeroboão. E Deus me disse para não comer, não beber e não voltar pelo mesmo caminho. Aqui entra uma lição para mim, para você, para nós. O profeta velho disse: não, mas um anjo falou comigo que não é bem assim não. Vamos lá para casa, você vai comer, beber e descansar um pouco, depois você vai embora. E ele então descuidou-se, porque a ordem era: não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Uma lição, Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: até mesmo um anjo do céu se descer e nos anunciar outro evangelho, ou mandar a gente pregar outro evangelho, ou desfazer do que já está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado. Isso é muito sério. O profeta era velho, mas já não estava tão em comunhão com Deus. O profeta era velho, mas não estava tão em intimidade com Deus. O profeta era velho, mas já não estava orando tanto mais. O profeta era velho, mas talvez estava vivendo de experiências do passado do seu ministério. E comete um erro gravíssimo e induz um profeta novo a um erro mais grave ainda, de quebrar a ordem que Deus tinha lhe dado. Pois bem, meus irmãos, esse profeta novo abdicou de tudo para cumprir a ordem de Deus. Recusou as honras do rei, mas o perigo é quando Satanás vem transvestido de anjo de luz e às vezes usando até pessoas de dentro da casa de Deus. Tomemos cuidado e que o Espírito Santo nos dê o discernimento para que possamos discernir o que é voz de Deus, o que é voz do homem, o que é voz do diabo, o que é voz dos amigos, o que é voz dos inimigos, o que é voz dos que verdadeiramente querem o nosso bem e da maldade dos bons. Que Deus nos dê o discernimento. Aquele profeta novo não teve o discernimento. Foi levado, foi conduzido pelo profeta velho e se descuidou e, em consequência, desobedeceu a Deus. Desobedeceu a ordem de Deus. Meu irmão, temos que obedecer nossos líderes, sim, é bíblico, mas desde que eles estejam no Senhor, no temor a Deus, desde que eles estejam na dependência real de Deus. Porque hoje os dias são difíceis. Não vá acreditando em toda profecia, em todas as ordens, em todas as mensagens que chegam até você, em todas as ações que colocamos à prova os espíritos
e que nós possamos ter o discernimento para não quebrar a ordem de Deus. Porque Pedro, diante do Sinédrio, quando o Sinédrio queria paralisá-los, impedi-los de fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho, de ganhar almas, de dar sequência ao plano salvífico de Jesus Cristo, Pedro disse: no tocante a isso, importa obedecer a Deus e não aos homens, ainda que morramos, porque se morremos com Cristo, debaixo da vontade de Cristo, ressuscitaremos com Cristo para a glória eterna. Então, o profeta novo não se manteve atento e deixou-se enganar. Mantenha-se atento, irmão. Essa mensagem é para mim também. Mantenha-se atento. Mantenha-se acordado, desperto, para que você não seja enganado, para que eu não seja enganado. E que verdadeiramente Deus venha dirigir de fato as nossas vidas, o nosso ministério. Porque esse profeta novo comeu, bebeu, mas quando voltou, um leão o despedaçou e o matou. Ele não foi sepultado lá na casa de seus pais. Não morreu em honra, porque desobedeceu a Deus. Então ele começou bem, mas terminou mal. Então, muitos até começou bem, mas terminou mal. Foi castigado com a morte, porque não obedeceu e não honrou o Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, eu deixo essa palavra para nós. Saul começou bem, terminou mal, morto, afastado, rejeitado por Deus. Lúcifer começou bem na eternidade, terminou expulso do céu e condenado ao lago de fogo eterno. E tantos outros, começou bem, mas terminou mal. Mas a Bíblia fala de muitos que começou bem e terminou bem. Daniel começou bem e terminou bem porque nunca deixou de temer a Deus e ouvir a sua voz. Paulo, depois que foi transformado, começou bem, terminou bem. Nunca desviou mais do evangelho, sofreu, mas morreu com Cristo. Jesus começou bem e terminou bem. Estou falando espiritualmente. Sofreu demais, mas terminou bem. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa não só começar bem, não só ir até 50% bem, 80%, 90% bem. Nós temos que terminar bem. A Bíblia diz: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo nos dê o discernimento da sua real vontade, daquilo que Deus realmente tem e quer para nós. Que Deus te abençoe.